Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? A gente não se vê. Tem um tempinho que eu não posto vídeo, mas eu quero dizer que aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Estamos em um feriado prolongado, né? Está todos aqui em casa. E então, se vocês ouvirem barulho, criança de repente correndo, porta bater, vocês não estranham, tá? Eu não vou parar o vídeo por conta disso, até mesmo para não perder o raciocínio, tá bom? Espero que quem assistir esse vídeo esteja tudo bem, tudo certo. E aqui nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar desse grande fenômeno que está sendo o Miguel, né? Miguel de Oliveira, se eu não estiver enganada, se eu tiver, desculpa. Eu vi vários flashes, não parei para assistir alguma coisa dele, nada disso, tá bom? Então, eu quero só dar a minha opinião. Tem muitas pessoas dando opinião, falando o que acha, e tá super válido, porque está na internet, está público. Então, cada um dá a sua opinião do que é esse, né, estrondo desse menino, né, pré-adolescente. Então, eu gostaria de dar minha opinião, não como teóloga, né? Acho que é teóloga, né? Quem estuda a Bíblia, eu nunca estudei a Bíblia assim profundo, e não quero falar assim de parte espiritual, mas sim do ser, do indivíduo Miguel, né? Essa criança que está, saindo, né, da fase criança e tá ali no pré-adolescente, né? 14 anos, entre 12, 13, 14, está, né? Entrando na adolescência. Então é isso que eu quero deixar minha opinião aqui para vocês, tá bom? Eu fiz uma breve pesquisa, não foi nem pesquisa, não posso nem falar que foi breve pesquisa. Foi o que eu fui escutando de um canal de YouTube, com um podcast, algumas pinceladinhas, tá bom? E eu quero aqui a minha simples e singela opinião, tá bom? Miguel é conhecido como profeta, né? Ou missionário mirim, ou pastor mirim, né? Todos esses adjetivos que estão dando para ele, né? Segundo o site O Globo, pelo menos é lá onde foi a única coisa que eu procurei saber, que eu não vi ninguém falar, tanto é que eu, né, como eu falei, eu não pesquisei nada sobre ele, eu só vou dar minha opinião particular como mulher, mãe, pessoa, ser humano, tá bom? Não é nada da vida espiritual, assim, dele, entrando, assim, na Bíblia, não é nada disso. Mas segundo o Globo, ele o conselho tutelar entrou, né? E ele foi proibido pelo conselho tutelar de pregar nas igrejas, viajar, usar redes sociais por tempo indeterminado. Eu não sei se é verídico, mas como é do site O Globo, né? É um site vamos dizer assim, de grande relevância, né? Então, eu não sei até onde aí é verdade, acredito que seja verdade, tá bom? Pelo site ser conhecido, né? Mas, assim, que bom que o conselho tutelar entrou. Por que que eu falo isso, pessoal? Eu sou cristã há 22 anos na igreja que eu me encontro hoje. E o que que acontece? Eu, devido à vida muito escassa que eu tive, que eu contei nos meus vídeos passados, quem quiser, né, ver depois, eu sofri bastante. E isso mexe muito com a cabeça da criança. E quando a gente está entrando na adolescência, pior ainda. Porque quem já teve 15 anos e prestou atenção nessa idade entre 12, 13, 14, 15 anos, é muito difícil. Porém, para mim foi muito difícil. Tenho amigas da minha idade aproximadamente e também, mas cada um com a sua particularidade. O meu já veio porque eu já vim, né, de uma família, de uma base muito conturbada e chegou nos meus 15 anos, que é o período da puberdade, onde o adolescente já está começando a se transformar, os hormônios estão, né, a flor da pele, cabeça, a gente tá pensando o que é certo, o que é errado, e às vezes o que é errado a gente acha que tá certo, né, naquela fase de 14 anos, que a gente já tá
ficando grandinho, acho que sabe de tudo. Falo isso porque eu passei por isso. E eu procurei justamente uma igreja nessa época. E sozinha, entre meus 14 e 15 anos. Eu tinha uma tia que ela seguia uma igreja, posso até falar para vocês, era a igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu falei, vou lá pra minha tia, que daí eu vou pra igreja, né? Vou pra igreja, mas eu nem sabia o que era igreja, nem sabia o que era igreja evangélica, nada disso, e fui pra casa dela. E como naquele tempo eu tava com a minha cabeça muito, né, com amizade, escola, daí começou aquele entrar sentimento para um menininho, que isso acontece muito nessa fase. Eu lembro que eu tava milhão, eu tava sem, né, sem rumo. E fui para casa dessa minha tia e a igreja foi um grande alívio para mim. Porque daí mudou toda a minha rotina. Minha rotina era outra, era cultos, ir para igreja, reunião de mocidade, daí tava com aqueles jovens, né? A gente aprende muito o que a gente quer da vida, o que Deus tem para nós, e foi muito bom para mim. Fiquei lá um determinado tempo, até os meus 18 anos, que daí eu já vi que não dava para mim, porque era uma igreja bem rígida. Hoje eu vi algumas coisas que está acontecendo, ou que aconteceu, eu não sei como que tá hoje, mas alguns meses atrás eu vi lá, tava uma loucura, né? Para ver o ser humano, não consegue viver o tempo todo naquela espiritualidade, aquela coisa toda, né? Depois sai tudo aquele boom, que daí a gente vê que eles, né, a família lá, né, do fundador, eram meros seres humanos. Na minha época, a gente via eles como, nossa, a família tradicional, a família religiosa tradicional. E hoje, olha quanta coisa explodiu. É filho contra mãe, irmã, sobrinha, aquela coisa toda, né? Que eu vi aí nas redes sociais. E o que acontece? O Miguel, eu vi algumas coisas pinceladas, como eu disse, né? Ele em alguns podcasts, falando de algumas coisas, né? E eu me surpreendi, sabe com o quê? Não com o que ele está falando lá quando ele vai naqueles cultos, né? Aquela palavra em inglês que já foi, né? Eu vi ontem um professor de inglês falando, né? Traduzindo o que ele tá falando ali, e não é nada com nada, é conexo, né? É inconexo, não tem, nada se conecta ali no que ele está fazendo naquele momento, naquela profecia, com as palavras que ele fala, não tem, em português não tem nada a ver, né? Então aí a gente vê que é um jogo de marketing, é uma cabeça realmente de um menino que falou ali o que veio na cabeça, ou que ele ouviu e achou bonito e tá falando. Gente, é nessas horas que, é por isso que daí eu quero dar a minha opinião. Quando a gente vê aquele menino, né, falando aquelas palavras, até enquanto ninguém sabe o que significa, acha que é alguma coisa, até ali no meio, né, evangélico. Mas daí se descobre que não tem nada a ver, pelo menos em português não tem nada a ver. Só que daí fala, já ouvi, né? Parece que ele mesmo falou que são línguas estranhas, línguas espirituais, né? Uma linguagem espiritual que ele falou ali. Então, tá todo esse burburinho. E todo mundo falando muito desse menino, que ele é um impostor, que ele é mentiroso, que ele tá enganando as pessoas. E realmente, o que ele apresenta ali, aquela coisa que ele apresenta ali, que eu não posso nem falar um culto ali, né? O que ele apresenta ali acaba sendo um circo, né? Me perdoa as pessoas que ali estão, que eu sei que tem pessoas ali, eu acredito e quero acreditar, que a maioria das pessoas que estão ali para louvar, engrandecer, né, a Deus. Então ali, muitos estão ali na sua ignorância, achando ali que é de Deus, né, tá ali no fervor, na emoção. Só que eu tô vendo gente massacrar esse menino. Mas é ele que tem culpa. Ele tem 14 anos, já vi
YouTube, conhecido não foi isso que eu quis dizer, maduro, de idade, né? Falando que ele é um mentiroso, que ele é um impostor, e que é isso. A atitude que ele tá tendo, sim, é de uma pessoa impostora, mentirosa, que tá enganando as pessoas, pedindo dinheiros e quantias altíssimas. Tá tudo errado, tá tudo errado. Mas, quando a gente vê um culto dele ali, vamos dizer assim, que eu quero respeitar, né? Eu quero respeitar ele, a igreja dele, né? Tudo começa no meio do respeito, né? A gente vê que tem ele ali, aquele adolescente de 14 anos, e quantas pessoas ali em cima daquele púlpito? Eu não vejo nenhuma criança ou um pré-adolescente, para ninguém depois falar, ah, que criança, o quê, que não sei o quê. Um pré-adolescente, que adulto, ele não é, né? Um pré-adolescente ali, sentado com aquelas ali atrás do púlpito, eu vejo pessoas adultas, né? Ali. E aonde que tá a liderança desse menino? Aonde que tá o pai e a mãe desse menino que está deixando ele ser exposto dessa maneira? Eu vi pouca coisa, mas a maioria das coisas que eu vi, que foram muito poucas, são só coisas negativas, entendeu? Só coisas negativas. Agora, onde uma mãe aguenta ver muitas pessoas falando de coisas negativas, eu vi coisas sérias, sérias. Se eu chegasse, né, sou mãe de filhas pequenas, não é adolescente, são crianças ainda, mas se eu tenho uma filha da idade dele e que deixo chegar onde chegou, vai lá que eu sou cristã também, né? Cantar, daí acontece tudo isso, né? Começa com um louvor, com uma palavra, um jovem, um adolescente pode ir lá, né? Dependendo da igreja, como que a igreja funciona, ir lá dar uma palavra, uma coisa boa, incentivar os jovens a alguma coisa boa, tudo bem. Mas ver ele falando todos esses tipos de coisa e não ter um adulto de falar, não, para. E a mãe e o pai vendo todas essas coisas e falar, meu filho, chega. Vamos parar aqui, vamos dar um tempo, vamos pôr a cabeça no lugar. Se não tiver essa estrutura, procura um profissional, né? Um profissional, um psicólogo ou alguém para dirigir vocês, ele, porque ele já tá passando dos limites e tá ficando perigoso, né? E eu tô vendo, o que mais me assustou quando eu vi pouquíssimas coisas que eu vi, pessoas adultas, pessoas inteligentes, pessoas que chamam ele para ir em podcast e ninguém dá um conselho. Miguel, mas não é melhor você, né, parar, né, não se expor tanto, tem muita gente falando, é perigoso. Lógico que está na mãe, no pai e no líder espiritual dele. Quando eu digo líder, é alguém ali que dirige a igreja dele, né, que toda igreja tem uma pessoa ali dirigente, ou um pastor, ou um conselheiro, ou um, sei lá, os nomes que dão, né? Porque ele ainda não tem uma responsabilidade formada do que ele pode falar ou não pode falar. Ah, mas ele, né, ele pode dizer assim, mas eu tenho boca, eu falo o que quero. Tudo bem, ele tem boca e fala o que quer, mas ele ainda não consegue responder por isso, né? Igual eu vi aquele pedacinho daquela mulher que ele passou a profecia do câncer. A primeira vez que eu vi, né, esse corte, que não foi nem o culto, foi o corte que passaram, o que eu entendi é que ele estava rasgando o laudo dela, o laudo. Tanto é que eu vi um pastor falando, explicando na espiritualidade o que estava acontecendo com o Miguel, e ele fala laudo, que ele fala assim, daí ele pega o laudo da pessoa, rasga e não sei o que, onde já se viu isso? Só que essa mesma mulher, esqueci o nome dela, ela veio dar uma entrevista e falou que não foi os laudos dela que foi rasgado. O que foi rasgado foi uma folha de sulfite, que ele escreveu alguma coisa lá, que eu não sei, lembro se ela fala, mas acho que ela fala o que é que ele escreveu, e nisso ele começa a rasgar. Pelo que eu entendi, daí é cada um que entende, interpreta como quer.
quando ela deu essa entrevista, eu entendi assim, que ele escreveu alguma coisa e aquelas folhas era tipo que ele estava rasgando o decreto de mal na vida dela, da doença que ela teve, né? No primeiro momento eu achei que fosse os laudos, mas daí ela veio e explicou que não, que era folhas de sulfite e que ele estava rasgando. Daí eu estou na minha própria cabeça pensando assim, naquele momento ele quis fazer que ele estava rasgando aquela história na vida dela, né? Que ele estava picotando e que aquilo lá não ia acontecer porque Deus tinha dado a cura para ela, né? Então foi tudo uma encenação, uma apresentação, sim. Então, no meu entendimento, foi isso. Só que teve o corte daquilo ali. Mas será? Eu acredito que quando ele grava algum culto ou faz cortes, né, dos cultos que ele faz, eu acredito que eles assistem para ver, ficou bom, não ficou bom, se tem alguma coisa, se deu tudo certo ali, para fazer só aquele corte e colocar. Então a impressão que dá, assim, que foi proposital para a pessoa olhar e falar, nossa, ele rasgou o laudo médico dela. Porque a primeira impressão que quem vê a primeira vez e não sabe da história é que ele rasgou o laudo dela. É essa sequência que dá daquele vídeo, daquele corte que ele faz com essa mulher. E será que os adultos que estão em volta dele, a mãe e o pai, que eu acredito que esteja com ele, né, não é possível, fala, filho, não, isso você não vai colocar. Ou, né, o pastor dele, não, isso não vamos colocar, você tá começando agora, já tem algumas pessoas falando. Podia ter feito tudo que ele fez ali, mas não precisava ter colocado essa parte na internet, né? Então, por isso que as pessoas acham que ele tá fazendo isso de propósito, para subir, para ficar... Não é famoso, mas assim, tá trazendo muitas negatividade para ele, né? Tá tudo assim muito errado. E a minha preocupação com esse menino é o depois, não é agora. Porque nós tivemos um caso o ano passado, eu acredito que foi ano passado, que o tempo tá correndo tão rápido, mas se não for, vocês me desculpa, daquele site, tal do Choquei lá, né, que teve aquela moça, não sei se era adolescente, acho que já tinha uns 20 e poucos anos, que aconteceu tudo aquilo por causa de comentários, né, comentários rudes, comentários maldosos, comentários fora da casinha, que um ser humano que tem coração, que tem sentimento, que tem mãe, que tem irmã, que tem tia, tem primo, não ia desejar para os seus entes queridos. E fizeram com essa menina, e qual foi o fim que ela teve? Porque tem pessoas que não conseguem a pressão, não conseguem segurar a pressão. Daí não tem um pai, uma mãe, né, que esteja ali na base, sustentando, né? E às vezes ela também, ou teve, mas ela também não falou pra ninguém, a vergonha foi tanto que acabou acontecendo. Só que nós tem mania de esquecer, entendeu? Então, isso que eu quero dizer, ele é só um garoto, quem tem que responder por todas essas questões é a mãe e o pai. E eu fico me perguntando, será que foi realmente o conselho tutelar teve que entrar porque o pai e a mãe não tirou ele de cena? Porque nesse caso o pai e a mãe tinham... Quando vem assim, né, uns comentários falando alguma coisinha, outra né, negativamente, tudo bem, que às vezes é até bom pra gente melhorar a nossa conduta, é bom para falar onde a gente está errando, para a gente consertar. Isso é ótimo e é natural que isso aconteça. Mas agora eu vi notícias de, sabe, de pessoas má que queria pegar, fazer e acontecer. Gente, eu já tinha tirado o meu filho e apagado tudo que tinha que ter apagado e preservar o meu filho. Você quer continuar servindo a Deus? Sim, mãe, eu quero. Então vai ser dentro da igreja, vai fazer o que Deus te manda, né? Se ele tiver liberdade para isso, na igreja que ele for, que ele tá, sem gravar e sem pôr para fora, né? Que ele tá numa construção, tanto como indivíduo e como assim espiritual também, né? Ele fala, pelo que ele fala, dá a entender que ele nasceu no berço evangélico, né? Que daí teve o problema dos ouvidos, né? Que também é muita controvérsia, mas é muito fácil as pessoas falar que é mentira. Quando ele dá a entrevista e fala que ele nasceu sem os tímpanos, né?
Os tímpanos que eu sei, me perdoe se eu estiver errada, gente, é o que faz a gente ouvir. Então, de repente, a mãe falou para ele, ó, você nasceu sem os tímpanos, às vezes ela abreviou, ela não entrou na conversa assim técnica. Não, filho, você nasceu sem os tímpanos, né, que é o que faz ouvir, e você não, Deus aí fez um milagre, tá bom. E ele tá produzindo isso, ele nasceu sem os tímpanos, né? Daí agora eu não posso falar tecnicamente se a gente nasce com os tímpanos e pode, né? Eles podem nascer tapados e não dá para ouvir, ou se tem realmente como nascer sem os tímpanos. Então isso é tudo contexto, só que as pessoas levam pro outro lado, dando, né, falando, tirando sarro, nasceu sem os tímpanos, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos parar com isso. Às vezes foi uma maneira que a mãe explicou para ele e ele tá reproduzindo, mas não que seja mentira, né? Igual eu vi também, daí sim, um especialista falando, acho que foi um médico, que tem os primeiros exames de quando o bebê nasce. As minhas filhas fizeram, que é exame do pezinho, exame do ouvido, né? E pega, eu não sei se pega no mesmo dia, mas enquanto a gente tá ali internada, a gente sai com esse exame na mão, né? Pelo menos quando eu engravidei, que faz, né? Tem uma de 8 anos e uma de 5, eu fiz já diretamente na maternidade, já me deram e falaram, ó, tá tudo ok. Tanto é que na carteirinha delas de vacinação tem, que tá tudo ok, né? E diz que ele não tem esse laudo, Então, é muitas controvérsias, mas a gente tem que dar, enquanto que não se prove ao contrário, a gente tem que dar a chance, né? De realmente, né? Às vezes é verdade, só que como ele ainda é imaturo, não tá sabendo explicar. E aí sim teria que vir o pai e a mãe, mesmo participando de um culto, de uma igreja, ó, e esclarecer para o pessoal. Ah, mas a gente não tem que dar satisfação para ninguém. Mas vocês colocaram na internet. Então, se vocês colocaram na internet, dá a liberdade das pessoas falar. Ao menos que você, pai e mãe, também não tá se incomodando com o que o Miguel tá passando. Mas eu que não sou nada, vi só uns pedacinhos, não tenho nenhuma ligação com vocês, com o Miguel. Isso me compadeceu como mãe, como mulher, como ser humano. Estão falando mal dessa criança, que ela mente, que ela tá roubando as pessoas em pedir Pix, entendeu? Então esses adultos deveriam falar, Miguel, você pode fazer o que Deus manda, mas não entra na parte de dinheiro. Isso tem que ficar para as pessoas maiores, né? Para as pessoas responsáveis, que entende, que tá pedindo Pix, tá pedindo oferta, mas sabe lá explicar o versículo, por que pede, que é para as necessidades da igreja, que é para os gastos da igreja, né? Para o templo tá ali bonito para receber, né? Os servos de Deus, as servas de Deus, os membros, né? Então deixa isso pro mais velho, não vai pôr uma criança de 14 anos para pedir, que criança de 14 anos, se ele pedir R$1 e pedir 10 mil, como foi, né? Que o Miguel, né? O que tá falando que ele fez, eu não vi, para ele é a mesma coisa, né? E um adulto não. Então vamos pôr a mão na consciência, vamos parar de usar esse menino, porque as consequências tá vindo tudo para ele. Pai do Miguel, mãe do Miguel, acolhe o seu filho, deixa ele um pouquinho escondido, reservado, né? Para ele crescer um verdadeiro homem de Deus, com responsabilidade, né? Com amor, com carinho, com caráter. Eu vi no podcast muito rápido ele sendo confrontado e confrontando um pastor, né? E o pastor tentando explicar uma coisa, eu até achei digno daquele pastor, que não precisava ele pôr nem tudo colocar na internet, que nem foi o caso agora que eu falei dessa mulher, né, desse ato que teve ali da saúde, da doença, que Deus está falando que ia curar. Tudo bem se foi isso mesmo, que ficasse entre Deus, o Miguel, se Deus passou alguma coisa para ele, e essa mulher, e ponto, porque quem faz é Deus, né? Quem cura é Deus, a gente só é ali o instrumento do Senhor de Deus na nossa vida, não é mesmo? Eu entendo assim. Então, ele confrontava esse pastor até mesmo com uma certa rebeldia, com uma certa soberba, com quem diz eu sou, né, o Miguel. Ele respondia
bem assim, a gente não viu humildade naquele podcast ali, como uma pessoa mais velha que ele tava debatendo, como uma pessoa mais experiente, espiritual. Não, ele ia para cima que nem um galinho, né? Um galinho de briga, né? Não, que eu faço, que eu aconteço. Se eu quiser falar em inglês, eu falo. Se eu quiser falar em francês, eu falo. Se eu quiser falar em português, eu falo. Tá errado. Porque a primeira coisa que Deus nos ensina, o Senhor nos ensina, é se humilhar, né? Porque os humilhados serão exaltados, não é assim? Quem é cristão de verdade sabe disso. Então, se ele estivesse bem orientado, com Deus no coração, fazendo tudo dirigido pelo Senhor, ele poderia até se defender, não tem problema nenhum. Mas mais humilde, né? O que eu acho que tá pegando muito com o Miguel, que além dele tá fazendo tudo isso, ele está com soberba, e soberba não vem de Deus. Por isso que tá vindo as dúvidas, que ele é um charlatão, que ele é mentiroso, que ele tá usando a igreja, tá usando... É por isso. Então, as pessoas que estão ao redor deles, adulto, que tem cabeça, né, que serve a Deus verdadeiramente, dá uma orientação pro Miguel, quer gravar alguma coisinha ou outra, um culto fervoroso, alguma coisa, grava, mas não fica nesse espetáculo que tá sendo, porque tá sendo um espetáculo. E Deus não faz espetáculo, entendeu? Deus não deixa dúvida. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. E como o que o Miguel está fazendo, está deixando pontos de interrogação, né? Tá deixando coisas que não condiz com o que o Deus nos ensina, ele tá trazendo dúvida, né? E na Bíblia se diz: ai daquele que vem um escândalo, e não pode, porque o Miguel ele não pode ficar com soberba. Sabe por que ele não pode ficar com soberba? Porque nada é dele, entendeu? Pelo menos é o que eu tô falando assim, questão espiritualmente, porque se a gente tem um dom, é de Deus. Se a gente sabe cantar bem, é de Deus. Se a gente glorifica bonito, é de Deus. Então, tudo ali na espiritualidade é de Deus. Então, a gente não pode se vangloriar, porque se Deus tira, a gente não é nada. Então, desculpa, pessoal. Família do Miguel. Se vocês têm uma estrutura espiritual, tira esse menino de cena, tá? Deixa descansar a imagem dele, instrui ele, ensina o caminho onde o menino deve andar. É isso que Deus fala na palavra de Deus. Ensina ele a ser humilde. Ensina ele a se humilhar, que de repente dá tempo de reverter tudo isso. Mas se continuar nisso e ele só tem 14, eu ouvi falar em alguns lugares 14 e alguns lugares 15. Então eu não tenho certeza da idade dele, mas é uma idade essencialmente difícil de passar, porque eu passei. Então acolhe ele, né? E eu tenho certeza, se Deus usa dele como ele tenta demonstrar, mas está extrapolando, ele vai entender, ele vai parar, vai analisar e vai começar a caminhar, a gatinhar, a aprender, a amadurecer espiritualmente. Para quando ele passar certas coisas, ele saber se defender dentro da Bíblia. E não batendo boca, não achando que ele é o tal, porque ele não é. Porque pai e mãe do Miguel, se vocês não tomar uma providência nesse momento, que a internet, ela é doída. Quando eu vejo assim, né, as pessoas que caem nesse mundo da internet negativamente, a coisa não é boa. E pode ser que isso venha durar, do jeito que tá, não vai durar muito. Pode ser que daqui para até o final do ano nem se fale mais de Miguel. E todo mundo vai esquecer, porque vai vir outros, vai vir outras coisas, todo mundo vai esquecer. Mas e vocês, pai e mãe do Miguel? E o Miguel, como que vai estar? Com 15, 16, 17, 18 anos. Aí tá o perigo. O perigo não tá agora. O perigo tá agora das pessoas tá falando dele, falando um monte de coisa dele. Com certeza onde passa tem chacota, tem alguma coisinha.
né? Ele tem que estar na escola, imagina, né? Que ele não passa, porque o certo é ele estar na escola. Então, vamos abrir, e nós da internet, vamos começar a ter mais senso. É só uma criança, né? E se querem cobrar, eu acho certo. Mãe do Miguel, pai do Miguel, aparece nas redes sociais. Conta a história dele devidamente, como que foi, porque vocês dois, não sei se o Miguel tem pai, mas eu tô, né? Vocês dois têm total responsabilidade em cima dele e sabe realmente o que aconteceu. Explica esse negócio de tímpanos, se nasceu sem, se nasceu tampado, se ele tinha, mas nasceu tampado, por isso que não escutava. Daí eu já ouvi falar um especialista falando que ele não falava, não é porque ele não nasceu falando, é porque ele não escutava. Então explica tudo direitinho, porque às vezes o pai, principalmente a mãe vindo se explicar, pode ser que tudo se fica mais claro, né? Vem explicar a situação dele, o pastor dele, vem explicar da origem da família, começa do zero, explica tudo certinho, né? Para não ficar esse peso somente nas costas do Miguel, que lá na frente isso pode ter um peso muito grande e às vezes irreversível. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Estamos aqui na internet, podemos dar nossas opiniões, respeitando sempre, né? Acima de tudo, sentimentos, acima de tudo, o ser humano, o indivíduo, né? E vamos pôr um pouco o pé no freio, né? Se a gente tivesse usando toda essa massa da internet que deu espaço para o Miguel, ou que está falando mal do Miguel, tivesse falando de todas essas coisas que tá acontecendo no nosso Brasil, né? Agora veio essa situação do INSS com os nossos velhinhos, com os pensionistas que às vezes perdeu um ente querido e recebe essa pensão, né? Principalmente pai que deixa a mãe sozinha para cuidar dos filhos, idosos que compram remédio, às vezes não dá para comprar o remédio, e essas pessoas ter coragem de fazer uma coisa dessa. É o fim do mundo. É difícil, ninguém acredita, é o fim do mundo, é o fim da picada, é o fim do amor. Acabou o amor. E isso é o que mais dói, porque acabou o amor, ninguém tá ligando para mais nada. As pessoas estão só empurrando na cova, jogando terra e pronto. E isso tá muito errado, muito errado. Então eu deixo um recado para a mãe do Miguel, o pai do Miguel, né? Que defenda o seu filho, guarde o seu filho, proteja o seu filho, né? Deve ser muito assim, ter um orgulho, né? Vocês devem ter um orgulho muito grande do seu filho estar trabalhando na obra, fazendo as coisas de Deus, que bom. Mas vocês dois têm a sabedoria para ele continuar percorrendo, e lá na frente, quando ele for um adulto, isso vai ser um testemunho para ele, fortalecer muitos outros que virão depois dele. Ou senão, o final pode ser muito triste. O Miguel querer, né, com 18 anos, querer tomar outros caminhos. Então, instrua ele agora, é bíblico. Instrua ele. Põe um freio nele. Se vocês ainda quiser continuar mostrando essas coisas, certas coisas não mostre. Ou grava, guarda lá em um outro momento, mostra para vocês falar, não, realmente o Miguel tinha um dom de Deus. E outro, ele pode sim ter o dom de Deus, né? Eu acredito sim que tem crianças que têm o dom de Deus, mas não para ser explorado da maneira que está sendo, né? Porque a criança não tem maturidade ainda, o adolescente não tem maturidade. Às vezes o adulto não sabe como lidar com certas coisas. Quantas histórias tem aí na internet que sobe pela cabeça, né? Aquela cantora famosa que tinha vários filhos, que veio de baixo, que pelo que eu entendo da história, como veio de baixo, queria ajudar outras crianças e foi ajudando, só que no meio do caminho ela percebeu que ela podia ganhar dinheiro e se dar bem. E quem começa a fazer o bem, mas depois começa a ver que dá para cortar o caminho para benefício próprio, ainda mais em nome de Deus, no final não é bom.
pessoal, no final não é bom, porque Deus, ele não é brincadeira. Deus só deixa por um momento, que no momento a pessoa pode achar que não vai chegar, mas a conta chega. E na hora que a conta chegar, você tem que aguentar, tá bom? E aqui foi mais um vídeo pro nosso canal, a minha, a sua e a nossa história. Esse vídeo foi em prol da vidinha do Miguel, né? Que ele seja acolhido pela família espiritual dele, que eu acredito que ele tenha. Então, por favor, pessoal, proteja esse garoto, porque ele precisa de proteção.